O que é autoconhecimento para você? Como o autoconhecimento pode impactar positivamente a sua vida? Quais os desafios comuns que enfrentamos na busca por autoconhecimento? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Conexão Aurora. Aqui a gente tem a ousadia de compartilhar nossa visão de mundo, inspirando novos caminhos a quem nos ouve. Pessoal, bem-vindos, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom, Tudo tudo lindo. ótimo. Legal, prazer ter vocês aqui de novo. É sempre muito bom ver vocês, trocar uma ideia com vocês Maravilha. e muito, Prazer muito é 10 nosso mesmo. Muito 10 mesmo. Prazer é meu querido. para poder estar aqui conversando com todo mundo aí, vai estar também ouvindo a gente, conectando com a gente também. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. É Legal, isso aí. bacana. Bom, o tema que a gente está propondo debater aqui hoje é sobre o autoconhecimento. Boa. E, coincidentemente falando, ontem eu tive uma conversa com um amigo do trabalho e a gente falava sobre carreira, né? Foi um papo voltado para a parte profissional e, assim, no desenvolver da conversa, ele falou: olha, Eunício, você, assim, sugestão que eu te dou antes de escolher um caminho, se você vai mudar, vai para A, vai para B, primeiro, é, colocar o que é importante na frente, né? Então a gente falava bastante sobre família, falou tudo a escolha que você vai fazer, você tem que levar em consideração o teu universo, tua esposa, teu filho, né, os teus pais, isso é muito importante. E ele falou, e na sequência, você tem que saber aquilo que você quer, né? É, qual que é quais são os seus pontos fortes, os seus pontos que você pode melhorar, e também o que você está disposto a encarar em termos de desafio. E aí sincronizou muito com a ideia desse papo que a gente está tendo hoje, que é sobre autoconhecimento. Porque naquele momento eu falei, puxa vida, tá, mas então o que que eu quero? Quais são os meus limites? O que que eu estou buscando? E apesar de ter algumas respostas, eu senti aquela provocação e parei para pensar, né? E justamente hoje a gente está aqui para debater sobre esse tema. Então, assim, queria abrir a nossa conversa aqui justamente perguntando para vocês o que que vocês entendem como autoconhecimento. Tá, Estevão, se quiser puxar aí primeiro. Oh, claro, com certeza. Não sei se eu posso, né, se os outros me permitem, mas, cara, eu acho que para mim, autoconhecimento, cara, o que é o autoconhecimento? Faz muito sentido quando a gente se depara. Primeiro, assim, quando a gente está em conexão com outras pessoas e a gente acaba convivendo com essas outras pessoas, a gente vai se deparando com essas questões, esses questionamentos, né? E a gente vê uma pessoa e essa pessoa nos leva a olhar para um olhar virado para dentro, né? Tipo assim, pô, que área da minha vida que eu quero seguir, por onde que eu quero seguir, né? E eu acho que quando a gente começa a trazer esses questionamentos, já é uma maneira da gente começar a se autoconhecer, né? Que eu acho que o autoconhecimento ele vem de uma reflexão de quem eu sou, né? Da onde eu venho, para onde eu estou indo, né? E se eu não busco essa reflexão interna, às vezes eu estou refém da minha realidade e quando eu vejo eu estou indo, assim. Então o autoconhecimento para mim eu acho que ele é uma oportunidade de rever aonde eu estou, da onde eu vim, para daí sim saber onde eu vou, sabe? E eu acho que o Perfeito. autoconhecimento ele é a chave primordial dessa tríade, né? Assim, se a gente não tem essa vertente de ficar sempre se questionando, né, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu quero ir, a gente está no mecânico, a gente está num processo e nesse processo a gente não está se conhecendo, né? Acaba que a gente está mais vivendo sem perceber, né? Você Não sei o que o Léo acha também. Sim. Eu falei. Não, é muito importante isso porque eu acho que toda ação gera uma reação. Então, quando você começa a se autoconhecer, você começa a olhar para dentro e entender o que suas emoções dizem quando certa coisa acontece, aonde é o seu limite, aonde você quer chegar, aonde isso aqui fere o que você acredita ou que você, pô, isso aqui não gostei, eu não vou avançar. Eu vejo como um momento de você entender melhor as suas emoções, os seus comportamentos, como você lida e como você gosta das coisas. E aí sim você entende para poder gerar no mundo ao redor. Então, às vezes alguma coisa que acontece não te incomoda, você não quer avançar naquilo, ou aquilo te agrada, você quer seguir com aquilo.
Então, o autoconhecimento é importante para você tomar suas decisões no dia a dia ou até mesmo na vida, né? Tem muitas questões, a gente precisa se conhecer para poder seguir. Então, é um pouco de tudo, assim, no que você falou e também justo dessa parte. E você, Eu pensei exatamente na mesma coisa, assim, em relação à nossa história, né? Uma pessoa me falou, né? Eu invisto no autoconhecimento porque eu não quero ser uma analfabeta da minha própria história. Então, eu quero entender, né? Eu quero decifrar a minha história, entender o que aconteceu, refletir sobre isso, para daí entender onde eu estou, qual que é o meu lugar no mundo, para onde eu quero ir, né? Então, eu acho que tem muito um sentido de você se empoderar da tua própria vida, né? Porque quando você não se conhece, você não tem como você perceber as coisas acontecendo, você ter presença, assim, para tomar uma decisão que você confia, porque você sabe que ela está ancorada dentro de você, no que você realmente acredita, e não no que os outros acreditam sobre você, né? Então, ou no que você achava que você tinha que fazer. Então, essa coisa de se centrar, né? De saber que você está seguindo o seu caminho, né? E não o caminho que outras pessoas decidiram por ti, assim. Então, é muito empoderador, eu acho, e traz muita confiança, né? Confiança na vida, confiança em si mesmo, de realmente trazer o poder para si mesmo, de decidir sobre a própria vida, né? De escolher, assim, os próprios caminhos. Então, eu acho que é extremamente importante, né? Para a gente sentir que a gente está vivo de verdade, né? perfeito. Perfeito. Pra ti, O... Eunice, o que é que jogou a bomba aí? Não, cara, porra, o que vocês falam aí ecoa demais, né? Eu lembro, a Fernanda, ela fez uma síntese aí muito bacana, e para mim, assim, veio uma palavra que é protagonismo. Eu sou protagonista da minha própria história. E o Estevão, no comecinho da fala, junto com o Léo, falava de viver no automático. Tá, eu tô só existindo. Eu não tô fazendo jus à minha existência aqui, sabe? Fazendo valer a pena mesmo. Eu tô só no automático, né? E, e, é, e é um contraponto muito grande, né? Porque você tem você tem hoje um excesso de informação, né? Você tem informação a dar com pau em todo que é tipo de plataforma, informação que engrandece, outras que nem tanto, mas é tudo coisa que vem de fora. E no fundo, a gente tem que fazer essa jornada para dentro para se entender um pouco melhor. E aí, quando eu digo isso, a importância de se autoconhecer, de identificar os seus valores, as suas crenças, que são esses os grandes balizadores das suas ações, né? E Sim, trazer isso para a luz é importante. No fundo, acaba esclarecendo muitas coisas. Então, por exemplo, para mim é importante me autoconhecer porque eu sei que é, justiça é um valor para mim que é importante. Então, quando eu me sinto incomodado com situações de injustiça, ter essa clareza traz para mim uma percepção diferente da vida. Então, não é que eu me sinto incomodado porque eu me sinto incomodado, é porque determinadas ações ferem os valores que balizam a minha vida. E é justamente por isso que sai um pouco daquela mística do o autoconhecimento. Fala, não tem necessariamente um misticismo por trás disso, sabe? Apesar de, né, pode ser que tenha um pouco também, dependendo do caminho que você vai, Depende mas da vertente. mas esclarece bastante, porque todos nós somos é, pautados nos valores, né? E em cima dos nossos valores a gente toma as nossas ações, a gente se posiciona, a gente, enfim, defende certas posições e por aí vai. Então, Eu assim, acho que o autoconhecimento ele traz um quê para a gente na vida, assim, muito de observar as coisas que estão acontecendo de um lugar diferente, assim. E ele é uma prática, né? Ele não tem um caminho único, né? O autoconhecimento é uma religião, assim, né? Que você segue entendendo que você muda, né? Entendendo que a gente não é igual uma parede, né? Todo dia a gente está diferente. é Então, isso. tem dia que a gente acorda com mais sono, tem dia que acorda com menos. E eu Sim, acho que o autoconhecimento ele está nesse processo de identificação de como nós estamos hoje, como é que está a nossa vida nesse momento, né? Para poder também não se apegar e não viver realidades às vezes que não fazem tanto sentido para nós, assim. sim. bacana, não fazer sentido, né? Talvez a gente possa amarrar aí com uma autenticidade,
sermos mais autênticos. Não, eu acho As que essa é a nossas... missão, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele existe para sermos mais autênticos. Olha que Né? legal. Eu acho que é para exatamente esse processo, porque no fim é o que a gente quer, na verdade. No fundo, todo ser humano sente lá dentro a sua verdade e tudo que ele gostaria era que essa verdade fosse externalizada. Tem como se fosse um baú do tesouro dentro de nós mesmos, que a gente fica lá dentro e deixa ele lá guardadinho e tal. Mas no fundo o que a gente gostaria era abrir esse tesouro, olhar essa luz, esse brilho, né? Sim. Sim, eu acho que é, é bem às vezes nesse lado que começa, né? Porque eu lembro que eu fiquei muito tempo buscando um propósito, né, em relação à carreira, onde eu quero fazer isso, qual que é, afinal de contas, a minha missão, o meu propósito, como se fosse uma coisa fixa, né? E nessa jornada, eu precisei entrar no autoconhecimento para isso, né? Para tentar descobrir isso, mas eu descobri que o propósito é, na verdade, a gente ser a gente mesmo. Né? O nosso propósito de vida ele não é uma coisa fixa, um trabalho que eu vou fazer, que vai ser desse jeito e vai ser perfeito. Não, o nosso propósito na vida é ser nós mesmos, é ser quem a gente é. Então, quanto mais a gente vive o autoconhecimento no sentido de conseguir expressar, né? Não só assim ficar na mente, ficar refletindo, mas realmente viver com autenticidade, mais a gente está expressando o nosso propósito. Essa é a nossa missão de vida, né? Então a gente veio aqui para realmente viver uma vida que faz sentido para a gente, para ser autêntico e quando parece que a gente brilha, né? Diferente quando a gente encontra esse lugar, assim, né? E se encontra confortável nesse lugar. Sim. E igual o Cara, início, que bacana. igual o Eunice falou também da questão da gente viver no automático, e eu acho que muitas vezes a gente se pega numa situação dessa e é onde a gente toma um baque, e aí a gente precisa ver aquilo de uma maneira diferente, a gente busca se autoconhecer. Pelo menos para mim foi desse jeito, a gente vai falar mais para frente também, mas para mim foi desse jeito. Claro, cada um tem um processo, né? Tem pessoas que acabam despertando mais cedo, tem pessoas que despertam para o autoconhecimento mais tarde, tem pessoas que ainda não despertaram. Então é muito complexo. Eu acho muito engraçado também, muitas vezes, que é despertar por autoconhecimento, né? É, Olha, é uma coisa meio maluca, porque ao mesmo tempo, assim, despertar para se conhecer. Né? Porque quando a gente tira o autoconhecimento, que ela parece uma palavra cheia de floreia, né? Cheio de... É sim, verdade. Mas essa aqui, sim, na verdade, ela é um se conhecer. Cara, sim, quem é que te conhece mais que tu mesmo? sim, Ninguém. é Ninguém. Então, não isso. tem como tu despertar para se conhecer mais do que, pô, tu sabe o jeito que tu gosta de dormir, como tu escova os dentes, como tu dorme, ou come, ou sei lá, vê televisão. Tu tem um jeito para cada coisa. Então, tu Sim, sabe como é esse jeito. Agora, quando a gente fala desse despertar de autoconhecimento, parece, né? Até fazendo um link com o que a Fernanda falou, né? Parece que é um bicho de sete cabeças, né? Eu vou ter que ficar todo dia me olhando na frente do espelho. Ah, minha mão sobe assim, minha mão desce assim. Não, não é assim, né? É mais um sentido de que, cara, às vezes a gente passa despercebido pela vida. A gente não está atento a nós mesmos. Então, esse autoconhecimento ele é um lugar que a gente simplesmente está vivendo do jeito que a gente quer viver, mas observando o que dentro de nós não está sendo atendido, não está sendo olhado, não está sendo sentido, vivido. E porque é muito difícil você dizer para um passarinho que para ele ser outra coisa, porque ele não faz uma reflexão de que ele é outra coisa. Ele só é o que ele é. Então o passarinho ele faz barulho, ele voa, ele bica o chão, come, né, pega comida. Então, tipo, o passarinho ele faz o ninho dele, ele faz tudo de uma maneira instintiva. E o que a gente está falando como autoconhecimento aqui, nada mais é do que um, recuperar a memória de quem nós somos. Aquela memória ancestral para a gente só ser aquilo que a gente é. Sem precisar pensar, né, que eu vou ter que fazer meu vida. Sem precisar pensar, né, eu não vou precisar pensar que eu tenho que trabalhar. Não, eu vou trabalhar com algo que faça sentido
porque naturalmente eu já vou estar expressando minha verdade. Né? Por isso que hoje se fala muito, né? E é um tema que as pessoas hoje, eu acho, banalizaram muito, tanto o autoconhecimento quanto o trabalho. Tem tanta coisa, hoje o mundo tá louco, né? Bem, Eu acho que a gente acabou perdendo um pouco a mão em relação a, tipo assim, eu tô fazendo aquilo que eu sinto no meu coração que é a verdade, porque daí se eu não tô fazendo, eu não sou um passarinho, né? Sim. Exato. É isso, uma coisa isso de, perdão, é fala, uma Fê, por coisa de favor. muita presença, é um exercício de muita presença mesmo, né? E eu acho que as pessoas ficam muito na mente, a gente tem muita informação, e as pessoas passam muito tempo pensando sobre isso, né? E não conseguindo aplicar na vida, não conseguindo levar isso para a vida no sentido assim, de olhar mais para as emoções, de olhar a cada momento como você está se sentindo, né? De levar para o corpo. Eu gosto muito de pensar agora no autoconhecimento como uma coisa que você não fica só na mente, né? Você tem que olhar para todos os seus corpos, digamos assim. Você tem que olhar para o seu corpo físico, né? Como que você se sente quando você come tal coisa, né? Como que você se sente quando você está em tais lugares, no sentido de perceber a tua energia, né? Não só na mente, como que a tua mente está pensando, né? Quando você está em Sim. tal lugar, mas como o teu corpo está se sentindo, né? Então, às vezes o autoconhecimento ele vira uma coisa muito mental e muito cansativa mesmo, que a gente fica Perfeito. cansado de pensar, a gente passa tanto tempo pensando que a gente não consegue sair daquilo, né? E daí às vezes vira uma ansiedade, vira uma coisa assim que fica Sim. muito presa dentro da própria cabeça, né? E aí quando a pessoa consegue levar isso para o corpo, ou levar isso, tirar isso da mente, mas levar para outros lugares, né? Às vezes conversar, enfim, descobrir formas que tu pode sair da tua mente e descobrir como que o teu corpo gosta de se movimentar, como que a tua energia gosta de fazer as coisas, né? Quando que você se sente energizado. Então, pensar o autoconhecimento para outros aspectos que não só o mental de o que que eu quero fazer, o que que eu quero planejar, né? A vida que eu quero viver, assim, num sentido mais lógico. Mas o que que eu quero sentir, né? O que que eu quero experienciar, assim. Sim. Léo, Não, eu sempre tive quer aquela, eu sempre adicionar? tive aquela vozinha na cabeça falando, cara, será que é por aí? Não, isso aí é legal, Ah, vai, faz sentido. E a Fer falando isso, às vezes, para a gente deixar um pouco de lado mental, aquele frio na barriga quando você está pensando em fazer alguma coisa, mas será que ele está te dizendo que aquilo pode ser legal ou ele está te dizendo, cara, dá uma segurada? Aquela mão sua começa a mão suando quando você vai fazer um negócio, você fica muito, meu Deus, eu vou estar suando. Será que é só ansioso? Você está só ansioso? Você está só nervoso? Será que está te dizendo alguma coisa também? É esse tipo de coisa que a gente começa a se ligar um pouco mais e entender o que o corpo está te dizendo. Mas eu gosto muito de seguir a parte do instinto. Eu tenho muito aguçado aquela vozinha que fala na cabeça: caraca, isso aí foi legal, continua. Ou não, peraí, freia. Porque na verdade nada mais é do que sua própria consciência fazendo juízo de valor, né, daquilo que tu acredita. Quando você está indo para um caminho, ela fala, cara, não vai não, ela começa a te dizer que não, é porque ela sabe que ali talvez não é um negócio que faz sentido para você. Então é importante que a gente ouça também o que o corpo, os sinais que está dizendo para gente, porque, bom, pelo menos para mim é um negócio que é meio que diário, assim, já é automático eu sentir isso aí, mas às vezes as pessoas não sentem. Mas é bom olhar para dentro, que isso começa a desenvolver. Você sente, o corpo ele dá o sinal para você do que você tem que fazer ou não. Então é mais sobre você Na absorver, verdade, eu né? acho que a gente tem que tirar a resistência, né? Isso, Parar de, às vezes, tentar resistir. sim, E é isso que é a mente, né? O passarinho, ele é passarinho porque ele não resiste, ele não tenta ser elefante. sim, Existe a essência dele, né? A sim. gente pode resistir à nossa existência. E aí depois a gente vai falar de vontade, mas antes eu vou deixar o Eunício falar aí, que ele já tá louco para falar o negócio. não, que é Deixa isso, que eu não, falar aí, vai. não, tá bem bacana aqui. Eu tô tomando nota do que a gente tá falando e uma coisa que eu queria ressaltar, né, pra galera que tá escutando a gente, tá vendo a gente, é uma coisa que a Fernanda disse, né? Não é só o mental, não é só o mental, é o físico, mas não é só o físico, é tudo que é tudo que te envolve. Então, por exemplo, é o que você come, é o que você bebe, são os lugares que você frequenta, são as rotinas que você coloca dentro da tua vida. Então, para mim, eu descobri que faz sentido para mim acordar cedo e me movimentar.
Então, se eu não faço uma caminhada todo dia, eu vou para academia, o meu dia ele fica diferente. Digo, fica pior, né? Eu fico mais estressado, eu fico me cobrando, eu falo, poxa vida, mas devia ter ido, devia ter acordado mais cedo, devia ter ganho meu dia. Então, só que se eu não tenho a consciência de que isso sou eu simplesmente fico incomodado. E aí eu não sei o que fazer. Acho que é o grande lance da gente se conhecer um pouquinho melhor, é saber tomar certas atitudes. Então, voltando a essa parte do físico, então eu sei que eu gosto de comer uma comida mais leve. Beleza, então a minha rotina ela é desse jeito. Bacana. Se eu vou para um churrasco, bebo um pouco mais, como um pouco mais, eu sei que talvez aquilo me deixe mais letárgico, mas eu faço sabendo. Eu acho que o grande lance é fazer as coisas com consciência. Né? O papo que a gente estava tendo ontem é ser quem eu sou, sabendo. Porque, né, a gente fala, mas eu sou assim, tá, mas você sabe o que é ser assim? E eu acho que o papo do autoconhecimento, ele é muito benéfico, porque você passa a fazer as coisas com consciência. E aí, só para dar que eu achei demais o que o Estevão falou, passarinho é passarinho, sem tentar ser passarinho, ele simplesmente é. O autoconhecimento, talvez, ele é uma volta ao básico, ele é uma volta às origens, a quem você é, sem tudo isso que a gente vê aí, rede social, internet, propaganda, o mundo externo. É você simplesmente voltar para a tua essência e falar assim, bom, esse sou eu, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. E, cara, assim, eu queria escutar de vocês, né? O quão possibilitador é quando você passa a ter consciência dos seus próprios, de quem você é nas suas ações, nas suas relações com familiar, esposa, namorada, amigos, colegas de trabalho. Como é que vocês veem isso? Ariel. Pô, é muito. Eu vejo. Eu estava fazendo análise na esfera geral, é muito importante. Eu acho que por você aprender onde é o seu limite e, consequentemente, você aprender a dialogar sobre, para que as outras pessoas também se possibilitem entender isso, não só pelo seu lado, mas acho que até para o lado delas. Assim, quando você traz de uma maneira tranquila e você senta para dialogar sobre, cara, esse é o meu limite. Até numa esfera, vamos colocar de relacionamento, por exemplo, esse é o meu limite para tal coisa, mas é por causa disso e disso, você especifica, ou até mesmo no trabalho, para certas situações, você não consegue colocar seu limite, você abraça tudo porque você simplesmente abraça, às vezes por medo de, pô, se eu não abraçar, vão achar que eu não dou conta, que vão me mandar embora, ou não. Não, é só você sentar, explicar o seu limite, colocar o porquê do que você acha que não, porquê isso é o seu limite. Isso possibilita que as outras pessoas também entendam. Muitas vezes elas nunca pararam para trazer o limite delas também. E muitas vezes elas vão dialogar, ela vai fazer um juízo de valor, ela vai refletir, entendeu? E não tem nada de errado, mas eu acho que o limite em si é muito importante. Você aprender até onde você pode chegar e você entender o porquê disso e você transparecer isso para as outras pessoas, porque elas também precisam saber até onde você pode chegar para que você também consiga, no seu dia a dia, sabe, ficar mais leve, as pessoas entenderem quem você é. Eu acho que é muito importante isso. E até que você estava comentando, eu vi um vídeo, acho que semana passada, de uma moça falando, cara, você já tentou se apresentar sem falar seu nome, a cidade de onde você veio e a sua profissão, a sua experiência profissional? Você sabe o que sobra para você se apresentar? Aí esse talvez seja você. Meio que, caraca, que é muito normal, né? Eu já Pô, fiz um exercício assim uma vez, é bem interessante, né? Porque quando tu tira o que eu faço de quem eu sou, né? Tu tira o que eu faço, né? Tipo, tu vai acabar se deparando, na verdade, com as tuas virtudes, os teus valores. E isso, de fato, é o que eu quero dizer com passarinho ser passarinho, né? sim, Porque tu não é o que tu faz, de verdade, né? Tu é as tuas virtudes, os teus valores, e tu expressa isso através do teu trabalho, do teu servir, do teu viver, né? Das suas relações e tal, mas saindo do ponto de partida das virtudes e dos valores que te fazem ser tu, né? Só que imagina quando a gente, às vezes, por exemplo, eu não fumo, e aí eu vou trabalhar numa empresa de tabaco, né? Nada contra quem trabalha, obviamente, cada um faz o que faz sentido para cada um, mas eu não fumo, eu não acho que é uma prática boa, eu não acho que é uma coisa que faz sentido, e isso eu vou lá e vou trabalhar lá, e vou lá viver aquilo, aquela realidade, e aquilo lá, dentro de mim, dia após dia, vai
enrijecendo, vai criando uma casca dentro de mim, porque eu vou observando que aquilo que eu sou, aquilo que está dentro de mim, não pode existir dentro desse universo que eu estou inserido, né? E aí eu acabo tendo que encontrar outros espaços, outros lugares para eu poder ser quem eu sou. E muitas vezes eu não encontro. Às vezes chego em casa também estou num relacionamento que não faz sentido. Eu estou com amigos que só querem beber todo dia e às vezes eu só queria sentar na praça e olhar as árvores, né? Então a gente acaba se recolhendo, se encolhendo dentro de uma vida que às vezes ela perde todo sentido, né? E aí quando a gente se depara, a gente está numa direção, passando 5 anos, 10 anos, que a nossa vida tomou um rumo que a gente nunca imaginava. Porque simplesmente a gente cedeu a nossa virtude, cedeu o nosso valor, né, em prol de uma necessidade. Né? E é óbvio, todo mundo precisa trabalhar e todo mundo precisa ganhar dinheiro, né, ter uma vida digna, né, e ninguém quer ficar sozinho, a solidão do relacionamento e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra nessa redoma, a gente entra nesse lugar e quando vê, a gente está pulverizado, né? A gente não é mais nós. A gente se torna outra coisa, né? E com o passar dos anos, essa camada fica tão grossa que a distância entre aquilo que nós somos e de verdade, as nossas virtudes, os nossos valores, e aquilo que a gente está apresentando para a sociedade, está sendo, fica quilométrica, né? E é muito louco, porque o autoconhecimento ele é para fazer uma ponte, né? A ideia que a gente está querendo propor aqui é diminuir essa distância, para que cada vez mais a gente viva a nossa vida com inteireza, né? Uma vida autêntica, né? Como foi falado. Né? Porque eu acho que a vida feliz é uma vida autêntica. Não adianta. Se tu não for Sim. autêntico, tua vida não vai ser feliz. Faz sentido, Fê? Faz muito. Porque a felicidade ela não vem através de um lugar que você quer chegar, né, de conquistar determinadas coisas. A felicidade vem de realmente sentir que você está alinhado com a sua essência, né, com o que você acredita. Então, isso vem de dentro para fora, né? Às vezes é o fora que nos desperta, né? Muitas vezes, né? A gente fala bastante, a gente viaja, então a gente vê o quanto esse fora tem o poder de fazer a gente olhar para nós mesmos, né? Então, mas é sempre a partir de dentro que a gente vai transformando o fora, né? Então, você vai refletindo e aí aos poucos, se tu tá realmente presente, tu percebe que a tua vida ela vai se transformando nesse processo, porque quando você olha para uma coisa que antes você não via, não tem como você desver aquilo, né? Não tem como você não ver mais. Aquilo vai ficar te incomodando até que você faça alguma coisa em relação àquilo, né? Então, as crises, né? As pessoas têm crises existenciais, isso é um processo muito normal, né? E às vezes as pessoas elas ficam angustiadas, né? Ai, porque antes era tão mais fácil, né? Tipo, só seguir, às vezes é mais fácil também seguir o automático, né? Porque dá trabalho olhar também para as coisas que incomodam, né? Então, quando aquilo começa a te incomodar, você é obrigado a olhar. E aí você é obrigado a fazer alguma coisa, né? Porque não tem como voltar atrás, assim. E esse é o processo natural, né? Então, às vezes, trazer mais leveza para isso é bem importante, né? Quanto mais leveza, quanto mais desapego também a gente tem com o que a gente acreditava que a gente era, que a gente percebe que, na verdade, a gente não é, né? E a gente vai fluindo mesmo, porque é uma coisa, é uma jornada, e é para a vida toda, né? Não é um lugar a se chegar. Então, levar isso com mais tranquilidade, né? Tentar trazer mais paz de espírito, assim, é uma coisa bem, bem importante. Ô, Fê, você falou de crise, e aí era uma outra pergunta que eu tinha aqui, né, quando que é a hora de você buscar o autoconhecimento? E assim, fazendo um apanhado geral, não tem uma hora, toda hora é hora, toda experiência é uma experiência que te leva a, se você tem consciência disso, olhar para dentro, né, e, enfim, identificar ali e tudo mais. Agora, que normalmente as pessoas, elas vão parar para pensar sobre isso quando alguma coisa acontece, é mais ou menos uma regra, não é? Tipo, eu tive uma crise, sei lá, a minha esposa me largou. Ué,
mas tava tudo bem, me largou, como assim? Ou, tipo, aquele, né, eu tava trabalhando e de repente fui com, nossa, eu era o cara, é, como é que fala? Eu era essencial aqui na empresa, né? O importante, né? O alecrim dourado. É o alecrim dourado. Então, É. assim, na perspectiva de vocês, não existe um momento. Todo momento é momento. Agora, né, Quando? vocês que são nossos gurus aí, tem essa questão da terapia, né, do transpessoal, do desenho humano. É, quando chega para vocês, normalmente chega num momento de crise? Tipo, a minha ajuda que ferrou, não sei o que eu Eu, faço. eu acho que assim como a morte existe, com a morte a gente olha para as coisas como a gente está vivendo, né? Então, quando a gente está em dor, quando a gente está num processo foda, um negócio difícil que nos desafia, é quando a gente encontra as nossas capacidades também. Sabe? Eu acho que quando a gente está fudido, tá numa região ruim da nossa vida, aí sim que a gente consegue encontrar forças, né? Encontra quando tá no fundo, que nem fala, né? Quando você acha que você chegou no fundo do poço, você vê que o fundo do poço é mais embaixo, mais embaixo. Tem um alçapão ainda, né? Ainda tem mais uma descida. E aí, quando você chega lá, e aí eu me lembro quando falaram isso, quando você chega no fundo do poço, o último caminho que te resta é em direção à luz que está para cima. Não dá para ir mais para baixo. Não tem mais como ir para baixo. Então, quando realmente você chegou no fundo, você realmente vai se deparar com a luz. Né? E aí você realmente vai identificar as tuas partes, né? As tuas partes soltas e tal. Então, eu acho que quando a gente olha para o quando, a gente busca autoconhecimento, né? Em que momento, né? E eu acho que ele é constante, né? Eu acho que isso vai desde a alimentação que a gente tem, que é todos os dias, 3, 5 vezes por semana, 6, sei lá, né? Até os hábitos que a gente tem, né? Até o estilo de vida, né? Como viver em sociedade, a comunidade que a gente faz parte, trabalho, né? Então, como a gente está inserido em milhares de coisas diferentes ao mesmo tempo, eu acho que a resposta de para quando buscar, ela é incessante, né? É uma busca que não tem cheguei, como a Fê disse, né? É uma busca de ir apenas, né? Mas ir observante, né? Ir atento, fala o outro, né? Vai atento, vai indo, vai atento, vai observando, vai Observando. olhando, né? E eu acho que para poder dar grandes mudanças, né, ter grandes revoluções, assim, de fato, o que a pessoa mais precisa, ao meu ver, e acho que esse é o ponto-chave do autoconhecimento, é o desapego, sabe? Desapego, tá. É você desapegar das impressões. Né? Impressões é uma coisa impressa, né? Pensa uma coisa que foi imprimida em ti, né? As impressões que foram impressas, e olhar para essas impressões e pensar, tá, essas impressões é o que eu sou? É o meu eu mais autêntico? Já é de fato aquilo que eu sou na vida? Ou essas impressões são apenas impressões, papéis? Né? E papéis a gente pode ouvir em papel de uma impressora, mas também pode ser um papel de uma máscara que a gente está vivendo Justo. no grupo, na família, no trabalho. Eu estou ali interpretando um papel. Né? Uhum. Cara, e o que você falou de papéis, assim, quando você está o que eu quero dizer é como pode ser libertador para a pessoa ter consciência disso, porque muitas vezes a gente está inserido num meio que é muito automático, né? Então, por exemplo, num ciclo social, você tem que ser bonito, você tem que ter um cabelo, você tem que usar roupas, você tem que usar sapato, dirigir determinado carro, né? E como no fundo, assim, acaba sendo cansativo, porque se é uma máscara, né? Se é realmente uma máscara, se aquilo são coisas que você tá ali, é, porque o meio tá te empurrando, mas não é você. A hora que você se dá conta, eu falo assim, a hora que você se dá conta de verdade, sabe? De você falar assim, não, mas eu não preciso usar aquela determinada roupa, ou ter aquele determinado cabelo, ou usar determinadas joias e carros, como aquilo te coloca num lugar que é muito mais simples. E é muito mais simples,
mas ele é muito mais amplo, ele é muito mais feliz, né? Cara, porque assim, é o que você falou, porra, o passarinho ele quer ser elefante. Cara, olha o nível de estresse que aquele bichinho vai, né, fazendo a analogia, vai sofrer. E aí quando ele é passarinho, ele fala: "Cara, mas eu posso, olha isso aqui, olha esse céu, olha essas árvores, olha tudo que eu posso fazer". Então, por Genial. exemplo, né, isso é muito maluco, porque, traz uma leveza muito grande, né. Então, para a galera que está escutando a gente aqui, né, essa coisa do autoconhecimento, ela pode parecer complexa, ela tem todo um custo de você sair do automático, como a Fernanda falou, fala: "Sair do o automático é confortável, eu já me acostumei ali", né. Só que, pá, Não né, dá o frio, o automático ele não dá mais o frio na barriga, né? É simples, ele não dá um ele não nervosinho. não dá. Agora, quando você sai do automático e, assim, essa visão que eu tive, assim, do tipo, tá, é muito mais amplo, é muito mais leve, realmente é, porque você passa a não dever nada, né, não dever nada a ninguém, e passa a viver só devendo para você mesmo. Digo, ser quem você é, sabe, isso assim, né, e aí o ponto que eu quero puxar é, como alguns padrões mentais, eles vão te esquentando a cabeça, justamente por você tentar ser quem você não é, por você não saber quem você é. Então, você só sabe que não tá bom, e aquilo te incomoda, né. Como Uhum. é que isso, né, quais são os impactos que isso pode trazer para a vida de uma pessoa? E aí, para todo mundo aqui, tá, Léo, falar de Sim, ansiedade, sim. falar de depressão, como é que é isso aí, entendeu? Você falando isso, eu pensei muito da questão da gente estar vivendo no automático mesmo por todos os estímulos que a gente tem no dia a dia. E, por exemplo, quando você tem uma crença ou algo, você acaba usando isso para pesquisar suas coisas, vamos colocar o Instagram, alguma rede social, e aí aquele algoritmo ele só vai te trazer aquele ponto de vista que você já tem. E muitas vezes isso só alimenta algo que muitas vezes você nunca experimentou, o lado contrário. Eu digo Total. para você pelo menos entender aquilo, se aquilo faz sentido. Então você alimenta alguma coisa que você por algum momento pensou que era o que você sentia como correto ou legal, só que você nunca deu abertura para viver o outro lado e entender também aquilo. Então é muito importante numa parte do autoconhecimento também, é algo que eu exercito. Quando eu vejo algo e eu acredito naquilo, eu tento pensar na contrapartida para enxergar e ver se faz sentido também. Para É, mim, para o meu juízo de valor, porque pelo que eu acredito. Porque muitas vezes a gente acaba vendo só um ponto de vista e isso é muito, ele é muito igual o cavalo aqui, ó, que só vai para frente. A gente acaba esquecendo de ver o arredor para entender também o cenário, entendeu? é. Então acho que Agora, hoje Léo, é isso também. assim, fala um pouquinho mais sobre resistência. É isso que eu Certo. queria perguntar, resistência interna de fazer diferente. Sim, então, e eu acho também que as pessoas, por conta do automático, a gente acaba não olhando para isso, a gente resiste meio que por conta de abraçar essas crenças no mundo que a gente está vivendo. Igual você falou, o passarinho, às vezes, ele olha para o elefante e ele esquece de olhar para o universo que ele tem, que ele pode voar, mas ele olha para o elefante porque o elefante é um animal maior. E ele fala: Caraca, eu queria ser aquele cara porque ele é tão grande, cara. Olha lá, olha que bicho da O hora. tigre, o leão, Olha que da hora. Só o que às cara vezes que é o tigrão, só uma que às Amazônia. vezes ele esquece, ele resiste em às vezes olhar para ele. Ele esquece que ele pode voar, que ele pode ir para qualquer lugar com muito mais facilidade que o elefante, e ele pode ver o universo de uma perspectiva muito diferente do elefante, porque o elefante vê do chão, né? Ele vê Exato. de cima. Olha o que ele consegue ver. Só que às vezes é muito mais resistente você olhar para o universo do outro, porque você admira o que aquele outro faz. Só que você não sabe as dificuldades do cara, você não sabe se aquele cara realmente vive uma vida feliz sendo elefante, mas você quer ser, Às porque, vezes pô, o ele é elefante tá maior. lá embaixo, o elefante tá lá embaixo olhando os passarinhos, pensando que queria ser um passarinho. Caraca, Exato. exatamente. Mas eu acho que o fio da resistência é em sobre você nunca considerar a mudança, você nunca considerar um cenário diferente daquilo que tu tá vivendo. Porque, pô, eu gosto de jogar bola, e eu fico jogando vôlei a vida inteira. Mas por quê? Ah, porque meus amigos jogam vôlei, eu vou lá também, né? Fazer o quê? Eles estão lá, eu vou ter que ir. Mas, pô, você nunca considerou encontrar dois amigos que jogam bola para você, às vezes, ir jogar bola também, e não precisar jogar vôlei todo dia? Ou não jogar mais vôlei porque você não gosta? Mas aí você Exato. resiste É, em procurar outras pessoas, entendeu? Por exemplo, Sabe eu acho que eu me lembro, isso, essa tua fala é muito interessante, Léo, me faz lembrar de que às vezes a gente tem vergonha de ser muito colorido, que sim, a gente tem vergonha às vezes de ser muito, como é que é, parecer maluco, né?
às Sim. vezes, da gente ser meio diferentão, assim, sabe? Aí parece que a gente tem Sim. vergonha. Eu me lembro que eu fui num lugar e eles falaram, assim, uma vez, um ritual de autoconhecimento, assim, eles falaram assim, pô, por que a gente tem que ser tão monocromático? Cara, Ah, que lindo, hein? isso me fez, assim, me trouxe uma reflexão imensa, assim, foi, caralho, monocromático, né, cara? A gente sai com a roupa numa cor só, o carro numa cor só, o tênis numa cor só. Foi, por que não pode ser colorido, maluco, assim? Sim. Ah, A gente porque vai faz ficar uma. feio, Desculpa. isso aqui. Mas seja feio, seja estranho, desde que seja o que é, né? O diferente é o que nos faz interessante, né? Exato. Para mim, Pô, pelo menos, é muito isso, né? Eu sou aquariana, eu vou soltar aqui, né, os signos, mas o aquariano gosta do que é diferente, né? Esse é o estereótipo. Mas é interessante porque eu acho que quando a gente entra no autoconhecimento e começa a experimentar, na verdade, se permitir experimentar, né? Experimentar, não seguir aquelas coisas que a gente achava, aquelas crenças que a gente tinha, mas simplesmente experimentar, como se fosse uma criança mesmo, que está brincando de fazer coisas diferentes, de experimentar coisas, para ver como que ela se sente, se ela gosta, se ela não gosta. A criança ela não pensa sobre aquilo, ela só vai. Ninguém julga a criança, né? Exato, Todo por mundo fala, brincar. ela é criança. Pô, ela pode fazer tudo. Deixa, né? Sim. Então, é um pouco isso, é trazer essa criança de volta para experimentar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas elas vão descobrir coisas que são muito maiores do que elas imaginavam, assim. Eu tinha uma crença muito forte que eu achava que eu não era criativa. Eu fui fazer cinema e eu achava que eu não era criativa, mesmo em fazer cinema, né? foi. Eu me achava uma pessoa não criativa, porque chegava numa aula de escrita ou qualquer coisa assim mais criativa, eu tinha dificuldade, né? Então, eu tô fazendo cinema porque eu gosto de arte, porque eu gosto de cinema, mas eu não vou ficar nas áreas criativas, eu vou ficar nas áreas técnicas ou nas áreas que não exigem esse trabalho criativo. Então, eu vou ser produtora, né? Eu vou ser uma coisa mais de organizar as coisas, planejar, cuidado financeiro e tal, porque eu achava que eu era essa pessoa, né, boa nessas coisas que eu não era boa no criativo. Então, fotografia, né? Essas coisas mais roteiro, né? Que envolve uma coisa mais criativa. Então, isso eu não vou me envolver porque eu não sou criativa. Eu tinha essa crença, né? E foi uma das primeiras coisas que eu quebrei quando eu entrei no autoconhecimento, porque, cara, foram práticas, né? Mas foi uma coisa que, de repente, eu me dei conta que eu era extremamente criativa, que eu era o contrário daquilo que eu imaginava. E aquilo me abriu tanto a cabeça, assim, um leque, né? Todas as possibilidades se abriram, assim, quando eu virei essa chavinha de que não sou criativa, né? Então, abriu muitos potenciais, parece que a minha vida expandiu muito depois disso, né? Então, é esse potencial que o autoconhecimento traz, da gente se desapegar de crenças, de coisas que às vezes a gente acreditou que a gente era a vida inteira e que a gente não ia mudar aquilo, né? Que a gente não tinha como mudar aquilo. Então, é meio como se fosse um desbloqueio, né? Uma coisa que a gente vai descascando, assim, e daí descobrindo que, nossa, aí eu comecei a lembrar, né? Ai, quando eu era criança, eu amava dançar, eu amava cantar. Então, essa artista, na verdade, ela sempre estava ali, mas conforme as coisas que eu fui vivendo durante a vida, aquilo foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, até que eu não reconhecia mais aquilo, né, como eu. E que, na Ó, verdade, sou eu. Fernanda, você falou isso aí, assim, você falou de ser de criança, né? Então, quando criança, você era assim, e o que que eu tenho percebido hoje, né? Então, eu tenho um filho pequeno, vocês sabem, e a gente estava conversando outro dia, e eu, agora, nessa conversa com vocês, eu percebi como os pais, eles têm muita influência, apesar de ter uma certa consciência para certas coisas, para outras você não tem ainda. Então, é o que a gente estava falando, né? É uma jornada eterna. Então, por exemplo, meu filho falou assim, eu falei, vamos trocar de carro? Vamos pegar um carro novo, menorzinho e tal, não sei o quê, trocar nosso carro. Legal. Nossa, meu carro é cinza, né? Aí peguei com o que o Estevão falou, monocromático. Fui com o Daniel ali passear e falou assim, pai, vamos comprar um carro azul. Aí eu, não, filho, o azul que não dá para vender depois, tudo tem que ser preto, branco ou cinza. E aí a Fernanda falou, porra, o diferente é o que nos faz interessante, porque quando você vê um carro azul na rua, ou um amarelo, que seja, fala, nossa, mas que legal, hein, velho? Como, às vezes, assim, te desperta até aquela invejinha, né?
Ai, como eu queria ter coragem para fazer isso. Ah, E o olha que aí. te e o que te prende? Que Coragem cara de louco, comprar que o cara carro, louco, ele tem um carro azul, que cara É só louco. um carro, velho. para Digo, comprar o carro. Imagina o cara para, sei lá, viver na vida, né, velho? entendeu? Aí como o papel da coragem tá muito linkado com isso, que é o que a Fernanda falou, né. Falou: "Não, mas, eu tive que ter coragem e desapego para tentar algo novo", porque não é só: "Ah, eu não tô nem aí, então desapego de alguns padrões e sigo". Não, mas você tem que ter coragem para dar o passo, porque vai ter muita crítica, esse grupinho que você tá, que tá no automático, vai te tentar trazer de volta, fala: "Opa, velho, que o cara tá desgarrando ali, não, não, volta para cá", né, porque Na verdade, é muito maluco. muitas vezes a gente acha que o externo vai se importar. A gente acha que as pessoas vão lá te trazer de volta. E não Só que vão? ninguém vai. Cada um tá vivendo o seu monocromático. Já tá vivendo a sua própria vida, a sua própria versão. Então eles estão tão, a gente está tão focado em si mesmo que de verdade, se passar um cara, você passar com o seu carro azul, né, ou com o seu carro cinza, no, no, na Avenida Bandeirantes, lá em São Paulo, um monte de carro um atrás do outro, vê um azul, tu vê um cinza. O que que muda para quem tá vendo? Nada, eu acho. Acho É que mais, nada. é mais É um mais carro, um carro. né? Tu viu lá 10 mil carros enfileirados, ué, mais um. Um azul, um Exato. cinza, um amarelo, vai ter um caminhão, vai ter um carro, cada um do seu jeito, né? É isso. E a gente, isso é muito louco, porque é um mecanismo nosso, enquanto indivíduo, de ser aceito, de ir lá e fazer parte de um grupo, porque se eu for diferente, o grupo não vai me aceitar. A Então gente hoje existem até grupos, né, grupos de diferentes que se excluem muitas vezes, eles se segregam porque eles também não querem ser aceitos por outros. E às vezes a gente, sou diferente, eu gosto da pirueta e o outro gosta de ficar sentado. Cambalhota, entendi. Aham. Cambalhota, né? Então, esse grupo se une, beleza. E aí esse grupo se fecha do resto, dos monocromáticos, como se também só esse grupo fosse o correto. Né? O ser humano ele tem um mecanismo interno de divisão, de separar para entender. Isso faz parte do ego, né? Então eu divido as coisas para entender a realidade. E aí quando eu me pego que eu sou diferente e não sou monocromático, quando eu avanço, né, no autoconhecimento e eu percebo que Uhum. eu sou plural, eu não sou singular, eu começo a perceber que na verdade às vezes esse plural também é uma maneira de eu tentar me encaixar em um outro segmento dos diferentão, né, de eu ser outra coisa. E isso vai criando ramificações de segmentação. Quando, na verdade, eu tenho, enquanto pessoa, o dever de me conhecer, expressar a minha autenticidade, botar a minha autenticidade para fora, mas, no fundo, dentro dessa minha autenticidade, eu me conectar verdadeiramente com a autenticidade do outro, que é monocromático. E aí eu entender o que do outro que é monocromático pode ser importante para o meu plural. Né? E às vezes esse meu plural vai ser importante para o plural do outro, sabe? E a gente vai conseguir mesclando cada um a sua verdade. Não necessariamente existe um. E aí eu acho que esse também é um entendimento bem mais profundo. Eu estou indo bem profundo agora no autoconhecimento, mas enquanto eu ficar muito, às vezes, preso ao meu conhecido, aquilo que faz sentido para mim, eu acabo me fechando para aquilo que eu não conheço. E esse se fechar para o que eu não conheço não permite que eu ajude os outros a verem esse meu mundo singular, né? E não necessariamente ele é o certo, né? Certo e errado aí já é outra história, mas eu vou conseguir permitir que o outro também me mostre esse mundo dele. E aí, quando a gente trocar, eu vou parar e pensar: legal. Sinal que talvez isso do meu mundo não faz sentido. E isso da minha vida, isso que eu acho que eu sou, também não faz sentido. E aí, não, isso aqui faz sentido. Por enquanto ainda faz sentido. Então, por isso que o autoconhecimento, para mim, ele está extremamente ligado
a autenticidade, né? E a você entender e ter coragem para poder se desapegar das coisas. Né? Eu vou desapegar disso aqui, eu vou tirar essa roupa aqui, porque essa roupa já não. Essa roupa cinza ou essa roupa colorida que eu uso já não faz sentido. E eu vou me desapegar. E aí, quando eu me desapego, eu abro espaço para que o novo apareça, né? Então, eu aprofundei bastante aqui, mas a ideia é mais assim, a gente poder se permitir expressar, se abrir para o outro, né? E aí, nisso, a gente vai se conhecendo. Sim. Porque, O Eunício tinha vai lá. puxado o gancho de ser pai. Eu não sou pai ainda, mas eu fiquei pensando nesse ponto. Como a criança ela não faz força para ser autêntica, né? É doido isso, né? Como o papel dos pais é importante na vida da criança, porque a criança ela não faz força para ser autêntica, ela não tem juízo de valor, ela só é autêntica, ela só toma a decisão dela. Então, é importante como que o incentivo do pai e da mãe, ele faz com que a criança entenda isso desde pequena, né? Porque o papel do pai, é claro, ele tá ali para ajudar, para dar o conselho, mas eu acho que o mais importante é sobre ele incentivar as coisas, né? Não Porque atrapalhar. não atrapalhar, porque conforme ele ajuda e ele incentiva a criança no processo dela ser autêntica do que ela pensa, ela também Perfeito. cria o juízo do autoconhecimento do que é importante, porque, pô, nada mais que a criança para aprender. Caraca, a criança aprende muito rápido. Então, se tu tá ali numa posição bacana, pô, e aí que entra, né, o desafio de ser pai e mãe. Caralho, é muito difícil. Mas olha como que é doido isso no processo, né? Desde pequeno, né? Porque se você só poda seu filho, pô, ele vai crescer podado, ele não vai saber de nada, ele não sabe o que ele faz. Por quê? Porque eu nunca fiz nada, minha mãe e meu pai nunca deixou fazer nada, o que eu faço? O que eu gosto. E aí já É, é muito mais E dolorido, o né? contrário também, né? Se tu E o deixa fazer contrário tudo, também. né? Exato. É um papel muito ingrato, né? É. Mas, Uhum. na verdade, o pai, né, tem que só não atrapalhar, porque o filho, como tu disse, ele já é autêntico. Ele Sim. não é, consegue ser, ele já é um passarinho. Só já que vem aí o pronto. pai, ele já tá pronto. Ou às vezes o pai quer que ele vire um elefante, e aí a criança, pô, mas eu sou um passarinho, como é que eu vou ser um elefante? Sim. E aí fica tentando, e quando viu, passou 30 anos, é um Sim. adulto, continua tentando, e não percebe que no fundo ele era um passarinho. Eu vi uma moça falando de um caso de geralmente quase toda criança tem aquela vontade de fazer o cabelo doido, né? Pintar o cabelo, cortar o cabelo. E eu vi que isso quando chega esse momento assim é difícil e tal, mas é um dos principais momentos onde a criança ela tá buscando ser autêntica, né? Ela quer cortar do jeito que ela acha legal. E aí é importante que você deixe seu filho fazer isso, porque pô, aí ele vai cortar, ele não vai gostar. Mas vai ser legal para ele o processo de, pô, talvez eu tenha que pensar um pouco mais antes de tomar a decisão. Porque aí se o pai vai lá e simplesmente fala, não, você não vai fazer, ele nunca vai saber se ele ia gostar ou não. Então aí você começa a podar, e, tipo, pô, o cabelo, acho que todo mundo já passou por isso, né? Pintar o cabelo, querer pintar o cabelo, cortar o cabelo de um jeito diferente. Então, Claro. por exemplo, é uma das ações, parece bobo, né? Se falar pro seu filho que ele não vai cortar o moicano, ele quer cortar o moicano, você não vai deixar ele cortar o moicano. O- E é totalmente importante no desenvolvimento da criança, por exemplo, né? é assim, o que você falou, cara, mano, é um resumo bem legal de como o pai pode, a família pode influenciar, vou dizer assim, negativamente, tá? Eu não queria Sim, usar essa palavra, mas é, já usei, tá? É, porque assim, a criança, ela tem certas coisas que você tem que ajudar só manter um pouquinho no trilho. Legal. Muito mais é o pai e a mãe saberem que elas podem também aprender com a criança. Total. Então, assim, por exemplo, teve uma vez aí um caso que eu dei uma bronca no Daniel. E depois eu fiquei muito triste, eu chorei, eu falei, cara, dá bronca numa criança. Aí, enfim, aquilo foi um momento de autoconhecimento para mim. Então, eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso aqui não faz sentido, não é o caminho, não funciona assim, né? E aí depois eu fui falar com o Daniel, uns dias depois, eu falei, filho, você lembra por que que o papai deu bronca em você aquele dia? Ele falou, então eu falei assim, primeiro que a bronca foi descabida, foi uma bronca muito mais pesada do que deveria ter sido para uma criança pequena, não funcionou porque nem lembrava, então aquilo não ficou, eu falei, daquele dia em diante, eu falei, cara, não, fazer é simples, é assim, a criança está querendo pular da janela, sendo bem, né, exagerado, filho, não é aqui, aqui é perigoso, só tira a criança daquele frame, põe num lugar que é mais seguro, é simples, sem sermão, sem briga, né, e hoje eu vejo que meu filho com 8 anos,
Cara, ele nunca fez birra, ele nunca deitou no chão, no shopping. Só que assim, sempre que eu preciso chamar a atenção dele, eu chamo ele bem pertinho de mim, pego bem no ouvidinho dele e falo assim: filho, papai não gosta que isso aí que você faz aí, não. Não pode levantar a mão pro amiguinho, beleza? Então, assim, aí ele fala: por que você tá falando baixinho, papai? Eu falo: filho, é porque baixinho você tem que prestar atenção. É isso aí. E aí a maioria dos pais, o que eles fazem? Grita: fulano, para com isso. Dá aquela bronca em público, né? Como isso pode ser complexo para o desenvolvimento da criança. Então, assim, pegando o que o Estevão falou, né? Não estraga. Não estraga a criança, ela vem perfeita, né? Só que para você chegar nesse ponto de saber disso, você tem que também entender um pouquinho de como você funciona. Porque se você acha que gritando é como é, Porque então foi você sempre assim vai com fazer. você, né? Foi É, assim que fizeram com você, então você vai fazer igual, né? as impressões que o Estevão falou já está plasmado na pessoa. Minha mãe gritava, minha avó gritava, eu vou gritar e ele E provavelmente vai funcionou. gritar lá da frente. E funcionou, né? O pior é o É, milagre que funcionou, né? Isso é muito louco. Mas tem uma coisa que eu ia jogar como pergunta aí pra galera, que a gente tá num tema bem acalorado aí, é se por que a gente tem que buscar autoconhecimento? Por quê? Ó, dá Joguei até, para deixar o silêncio mesmo, né? dá até o boa. silêncio. Por que a gente tem que buscar? Tipo, a gente falou vários exemplos assim, mas por quê? Cara, No final, por que eu vou buscar isso? passou na minha cabeça, por que eu quero ser feliz? A pergunta que veio. Eu tenho que buscar o conhecimento, por que eu quero ser feliz? Pô, se eu não me conheço, vou viver uma vida de mentira, uma vida que eu não gosto? Como que eu vou ser feliz desse jeito? Eu acho que Ah, é importante para mim ver isso na minha cabeça momentânea, assim. Eu não me vejo, eu tô numa jornada, tá? Daqui 2 dias eu posso mudar completamente e não gostar de muita coisa que eu gosto, mas vai fazer sentido para mim porque eu vou estar feliz e não gostando mais daquilo. Mas, cara, é ser feliz, velho. Naquele momento, se por 10 anos da minha vida aquilo que eu gosto me fez feliz, eu tava no caminho certo. Aí não faz mais, eu aceito que não faz mais e vou viver feliz com aquilo que me faz feliz agora. E exato. vamos, entendeu? Eu acho que é sobre ser feliz, porque a vida é uma só, velho. E a gente nasce sabendo que um dia a gente não vai estar mais aqui. Então a gente precisa fazer com que isso valha a pena. Então tem que viver Boa, feliz. muito bom. E a gente também não pode ser hipócrita, né? Vão vir dias difíceis que a gente tem que contornar. Nem todo dia é um mar de rosas. Mas, pô, é sobre você também se conhecer e saber seu limite, se respeitar até onde você vai nesse dia. Aquele momento que tu tem que parar, ao invés de tu se estressar e tomar uma água. Aí que entra o autoconhecimento também, porque nem todo dia é dia feliz. Mas você saber contornar os dias tristes ou os dias difíceis para que eles não te afetem de uma maneira negativa, para ficar pesado aquilo, né? Que aí tu desconta no relacionamento, tu desconta no pai e na mãe, tu desconta no vício. Então tu tem que entender o entorno para você se respeitar e respeitar os próximos. Eu acho que é isso. Para mim Perfeito. é isso. Vai ser. Eu acho que eu ia dizer, né? Eu ia voltar porque eu falei no início, né? Para mim é porque a gente precisa cumprir o nosso propósito, que é ser a gente mesmo, né? Sim. Esse seria o porquê macro, assim, mas o que o Léo falou me trouxe muito essa coisa da gente entender os ciclos, né? Dos nossos ciclos e dos ciclos que as coisas têm, que os sentimentos têm, que as fases têm na vida também, porque às vezes a gente se apega num momento, né? Num momento ruim e a gente se apega naquele sofrimento, né? Em vez de perceber, porque se a gente está se percebendo, a gente vai perceber que a gente tem fases. Então, tem dias que a gente vai estar mais feliz, tem dias que a gente vai estar mais triste, né? O que acontece? A mulher tem um ciclo menstrual, por exemplo. Se eu não me conheço, eu não entendo o meu ciclo, eu não vou entender que aquela TPM ela vai passar, que aquela bad, né? Que aquele período mais triste, aquele dia que eu tô chorando, que eu tô ficando brava por nada, que aquilo vai passar e eu vou ficar eu vou ficar achando que tem alguma coisa errada comigo. Né? Tipo, ai, mas isso aqui não tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido eu ficar chorando por nada, não tá fazendo sentido eu ficar brava por nada. E aí, quando eu entendo que faz parte do meu ciclo menstrual, uma coisa biológica, eu não me apego àquilo. Eu entendo, ai, tá, então hoje eu vou ficar mais quietinha, eu vou falar para a pessoa, gente, não mexe muito comigo hoje, que hoje eu tô meio arisca, né? Então, tipo, vira uma coisa normal, natural, né? Assim como é natural a gente ter os nossos altos e baixos, né? Os nossos dias mais yin, os nossos dias mais yang, que a gente vai ficar super ativo, que a gente vai querer sair, que a gente vai fazer
né? Não é uma coisa assim, tipo, que nem às vezes as pessoas ficam muito fixas, é preciso ter uma rotina tal. Preciso acordar cedo, fazer exercício, fazer isso, aquilo, produtividade, né? E ter aquela rotina todos os dias. É importante, mas também é importante, um dia que você se sentir mais cansado, descansa. O dia que você sente... O equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente, né? A gente não precisa viver uma coisa fixa. A gente tem que aprender a ouvir mais o próprio corpo para realmente sentir que a gente está vivo e que a gente está reconhecendo as nossas dores, o que o nosso corpo está pedindo para a gente fazer, né? Porque, na verdade, é o nosso corpo que vai nos guiar nesse processo. Justo. Não, e é muito legal, porque isso que a Fê está falando, eu acho que é um pouco do monocromático, né? Às vezes você entender que... E isso que é o plural de verdade, né? Isso que é uma coisa colorida de verdade. Você entender que todo dia tu acorda, tu sai na rua, e tem dia que tá com sol, tem dia que tá com chuva, tem dia que tá com neve, tem dia que tá nublado, e frio, calor, e entender que nada, nenhum dia é igual. Nenhum dia é igual. Então por que que a gente tem que ser todo dia igual? Né? E às vezes a gente quer ser colorido, sendo diferentão e fazendo tudo diferente, e aí quando passa um ano fazendo tudo diferente, todos os dias tu percebe que tu se tornou monocromático também. Mas não para fora, para dentro, né? E aí tu olha a vida toda é sempre sem rotina, né? É sem uma ordem aparente, mas ela tem uma ordem nesse caos, né? Só que a gente entender e observar essa sabedoria da vida de Deus, né, do universo, é preciso um pouco de desapego, né? Porque tu vai enxergando que dentro desse caos existe uma regência, parece. Vai enxergando que cada vez que às vezes tu vai lá e fala uma coisa difícil com uma pessoa que está te incomodando, e aquilo te dá raiva, e aquela pessoa não muda, e parece que aquela conversa não levou a lugar nenhum, tu percebe que no fundo, para ti, tu, por ter feito esse passo a mais, mudou. Então, como fala Rumi, né, tu nunca passa o mesmo rio duas vezes. Tu muda quando tu atravessa o rio. O rio muda quando você passou. Então, o fato de você, às vezes, caminhar na direção do que você sente vontade de fazer, e para mim, agora respondendo, né, para mim é o porquê de buscar autoconhecimento, é para eu me conectar com a coisa mais elevada que o ser humano tem, que é a ferramenta mais forte, que é a ferramenta da vontade. É o dom da vontade. Né? Então, o ser humano ele tem vontades malucas. Um dia eu quero comer uma coisa nada a ver, outro dia eu quero viajar, outro dia eu quero mandar alguém a merda. Então, as vontades é que nem o clima. Não tem, a gente nunca entende. Tem previsão, tu olha a previsão do tempo, tem 70% de chance de chuva, não chove. Ah, no outro dia 5% tá temporal. Ué, por quê? Porque é vontade, sabe? E a vontade que a gente vê na natureza também é a nossa vontade. Né? E é isso que a Fê falou, né? A vontade ela também é cíclica. Né? Então ela tem momentos, eu tenho fases. Por o meu algoritmo do Instagram, coitado, ele não entende muito bem o que acontece comigo. Ele tenta cada vez mais me mandar as coisas, só que ele não sabe que a minha vontade muda. E aí eu tô lá vendo sobre investimentos, aí agora eu quero ver sobre autoconhecimento, e aí ele não me mostra, e ele fica tentando investimento. Cara, eu já tô em outra. Eu já passei. Só que aí passa, quando ele começa a ajustar o algoritmo, agora eu tô em viagens. Agora eu tô querendo ver viagens. E viagens, aí ele tá ainda lá nos investimentos, começando a migrar para autoconhecimento, e eu já tô lá em viagens. E aí ele tá sempre atrasado. Meu algoritmo do Instagram nunca me acompanha, nunca me dá o que eu tô procurando. Mas por quê? Porque eu busco me conectar com as minhas vontades. Né? E quando eu me conheço, eu conheço as minhas vontades. Né? Eu tô lá me observando, eu tô lá me vendo, eu tô vendo que, hoje eu tô afim de comer uma pizza. Não, hoje eu tô afim de fazer uma massa. Nossa, hoje, e cada dia eu vou me conectando com essa vontade sem muito planejar. Porque no fundo, no fundo, no fundo, e aí eu fecho minha fala e jogo para a bomba para Eunice, o planejar é muito importante na vida.
mas quando você vai percebendo que os teus planos, a maior parte deles nunca sai como você imagina, você começa a perceber que, de verdade, você tem mais é que aprender a surfar nas coisas que estão acontecendo e menos controlar, mais surfar, sabe? Faz sentido É o, nisso? é o famoso seguir o flow. Seguir o flow. E o flow é o estado de flow. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí. Só que o que eu escutei bastante você falando aqui é uma não rigidez. Porque assim, assim, não é um autoconhecimento que te engessa. O autoconhecimento, na verdade, acho que ele vem para te mostrar um pouco de opções, um pouco de pluralidade, sabe? E assim, a Fernanda falando, cara, bateu muito, assim, não de separar o mental do físico. Que a gente, quando passa por essa jornada de autoconhecimento, a gente ficou muito no mental, né? Ah, mas como é meditação? Meu Deus do céu, retiro! Fala, calma, faz em casa, bicho. Só se conheça um pouco melhor, entenda o seu corpo, entenda os seus ciclos, como a natureza te impacta, né? A gente falava aí do inverno, que em São Paulo tá meio maluco, e que na Argentina, porra, o sol nascia 9 da manhã. Fala, ué, mas tá escuro ainda, né? Quando a gente começava a fazer nossas gravações e tudo mais. Então, assim, o teu corpo também tá conectado com a natureza. E aí você saber respeitar isso, né? Pô, a gente tá falando de autoconhecimento, mas, cara, é simples, não precisa ser complexo. É simplesmente você conseguir entender os sinais que o teu corpo dá, que a natureza traz para eles também, e fala assim, pô, mas é inverno, todo bicho dorme até mais tarde, fica Só o claro, ser mas... humano quer. Ah, 5 da Eu quero ir manhã. contra, quero ir contra, sou o Não, diferentão. e eu tentei, eu falo isso para vocês, sabem, que eu gosto de acordar cedo, fazer as caminhadas, mas, cara, pô, delícia. Inverno, fala, não, cara, peraí, o despertador tocava às 5, era só para eu dar o desligar ali e voltar a dormir. E a hora que eu entendi, falei, não, então não é 5, vamos para despertar 6:30, vamos colocar. Mudou muito, mudou demais, não tinha aquela cobrança, não tinha aquela, ai, mas eu perdi o dia. Não, cara, começou ali. E dali eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Então, cara, observar, tanto o mental como o físico e necessariamente o conjunto dos dois, né? Fê, você tá aí Eu querendo tô. falar. É porque eu lembrei, né, de uma coisa que eu acho que é básica, assim, para mim, né? O autoconhecimento, ele passa muito por a gente entender que, no final de tudo, a gente é a natureza. A gente enxerga a natureza fora de nós, a gente se enxerga muito separado, né? E a gente tem que entender que a gente é natureza, que a gente faz parte da Faz natureza, parte. né? Exato. Assim, eu acho que a grande doença do ser humano hoje em dia é se enxergar tão separado, né? Eu acho que isso causa muitos problemas na nossa sociedade como um todo. A gente não se vê mais como parte da natureza, né? Porque a natureza, ela nos ensina, né? A gente vê os povos originários, né, indígenas, o quanto eles nos ensinam nesse sentido de voltar a lembrar dessa essência, né? Às vezes as pessoas se sentem muito desconectadas, né? O Estevão falou um pouquinho ali dessa coisa de Deus, né? Que tem alguma coisa nos guiando, mas eu acho assim, para mim era uma questão que eu via isso muito como sobrenatural. E E é quando eu natural. entendi que é natural, é o contrário, tudo ficou tão simples, assim, e parece que eu comecei a simplesmente enxergar, parece que os meus olhos, eles se abriram para enxergar de que realmente é uma coisa muito louca, E que tá tão, né? É tão uma na coisa... cara, tá tão na cara, né? Tipo assim, parece, tá tão óbvio que não pode ser verdade. Exato. Pô, Não mas pode ser verdade. é, Pô, todo dia que eu acordo, pô, sério? Não, tá sol, tá O sol chuva. nasceu, cara. É, Tipo, tipo assim, todo dia tem um frio, tem calor, mas por que que isso me empurra a fazer tal coisa? Ah, nem a Fernanda, né? Quando é dia frio, a gente gosta de comer coisas mais. Comer um pãozinho, um biscoito, um bolinho. Quando o dia tá calor, dá vontade de café da manhã comer um iogurte, uma A granola. fruta, pá, sim. Por que será que a gente tem esse movimento diferente? Por que que a gente não é todo dia comer ração? Ração, linear.
ração, ração. Por que será? A gente tem a escolha de fazer, né? A gente pode, né? Pô, eu vou começar a ração, azar, não. E aí, só que, e aquele sentimento que vai dando de peso, pesado, de putz, Obrigação, né? obrigação. Obrigação. Uma das maiores características do ser humano é a liberdade. Liberdade. Imagina você não ser livre para escolher, né? E claro, a gente tem condições, a gente tem situações, mas tudo é uma escolha. A gente escolhe entrar num trabalho, a gente escolhe entrar num relacionamento, a gente pode, às vezes, fazer concessões e readequar a realidade que a gente quer para ser mais livre. E não é libertinagem, né? Eu não vou chegar lá, mandar meu chefe a merda, terminar o relacionamento, não é isso. Né? Eu vou, na verdade, ser livre dentro daquilo que eu consigo hoje na minha realidade, mas sempre buscando cada vez mais a liberdade de poder me expressar, ser quem eu sou, ser autêntico, né? E eu só vou conseguir a chave da liberdade através do autoconhecimento. Queria puxar um outro fio aqui, até para ajudar a galera que está escutando a gente a iniciar. Então, de repente, a pessoa, porra, não gostei. De repente, isso é para mim. Vamos torcer, né? Parece que faz sentido, parece que faz sentido. Vamos torcer para ser isso. Assim, o que vocês sugerem como, vou dizer assim, ambiente, tá? Ambiente e ferramenta. O que vocês enxergam como o que pode ser usado como pontapé inicial? De repente, alguma leitura, algum método? O que vocês veem aí como... Eu gosto de leitura. Eu gosto de pegar um livro e ler e falar, cara, aí eu pego, debato com o Estevão, mando no grupo, a gente vai, não sei o quê, pô, livro do caramba. Só que não é só isso, né? Então, que outras práticas vocês conhecem que podem ajudar o pessoal a iniciar nessa jornada de autoconhecimento? Vai, Léo, você que é o proprietário aí de autoconhecimento. Proprietário, caraca, tô só no começo da jornada. Falta Cara, muito não, ainda. todo mundo tem lugar de fala, né? Qualquer um. Exato, com certeza. Mas olha, eu tô tentando olhar também porque eu acho que eu era um cara muito, muito fechado naquele universo que eu vivia. E eu comecei a me abrir para ser mais plural mesmo. Então, eu não lia. Falava, cara, eu não li, eu não leio, não gosto de ler. Aí eu peguei, me indicaram um livro e eu falei, cara, eu vou ler. E aí eu li, foi incrível. E aí eu vi que muita coisa tu absorve e era uma historinha que, pô, não tem nada assim, caraca, sabe? Não é nada fundo. E aí tu vai, mas tu começa a colocar aquilo no seu dia a dia, entender, processar. Cara, tem muita mensagem dentro do negócio. Que E aí tu livro já que é, começa. Léo? Que livro Era que é? o Alquimista. O Alquimista. O Alquimista. E, cara, é uma história, só que aí tu linka com a sua vida, cara, é doideira, que aí o negócio começa a te trazer um monte de coisa. Aí tu começa a gerar o autoconhecimento meio que sem perceber, e entender que a sua vida é uma, sabe? Então, para mim, por exemplo, foi a leitura. Aí depois eu comecei a olhar para os extremos, cara. Eu era uma pessoa totalmente voltada mais para business e número. Só que aí eu deixava de lado aquele olhar mais para a parte do artístico, que eu gostava, de design, de ver o belo nas coisas, num quadro, sabe, numa decoração. E eu comecei a ver que aquilo fazia sentido para mim. Cara, eu acho muito bonito, eu sempre gostei muito. O Estevão sempre brincou que eu sempre tive facilidade para ver o bonito nas coisas, de me vestir, de ver que, pô, aquilo ali é bonito, hein? Muita coisa que o pessoal não reparava e eu acabava reparando assim de imediato. E aí eu comecei a ver que isso também faz sentido para mim. Então, é difícil até a esse ponto expressar, mas eu acho que quando você se permite olhar para o extremo, eu me permiti olhar para o extremo. Eu sentei e falei, cara, tá, eu não gosto de ler, eu só sei fazer parte de business e mais de número, eu não dou atenção para um negócio mais artístico, mas será que eu não posso pelo menos tentar? Aí eu me permiti tentar o extremo, do que eu falava que eu nunca fazia, porque nunca tinha feito. E Perfeito. conforme eu fui fazendo, pô, muita coisa eu não continuei. Eu tentei alguns cursos, por exemplo, de algo que era totalmente diferente, e realmente eu não continuei porque era diferente demais, eu não queria aquilo, não tinha minha vontade. Mas dentro do processo de várias coisas que eu tentei, algumas fizeram sentido e eu vi que, pô, eu sou totalmente diferente, entendeu? Então, uma outra coisa até para rapidinho, eu sempre fui uma pessoa que eu adoro brincar, cara, adoro, pô, videogame, adoro jogar bola. Só que eu tentava me restringir nisso, porque eu queria ser todo o tempo produtivo.
Eu me sentia não produtivo quando eu não jogava uma bola, não tirava um tempo para brincar, jogar um videogame, alguma coisa do tipo. E, cara, é autoconhecimento, tu precisa daquilo. Eu preciso daquilo, não é porque eu quero não fazer nada, mas também é porque eu não quero fazer nada, eu quero descansar. A minha mente com aquilo, ela descansa. Então, muitas vezes, aquela atividade que você banaliza porque você não está gerando conhecimento, você não está fazendo nada que agrega para a sociedade, na verdade, aquilo só agrega para você, e é isso que é importante, porque você está descansando, você está fazendo com que sua mente ela se acalme, ela possa produzir melhor no outro dia. Então, acho que isso é importante, assim, sabe? Você aprender a não banalizar as coisas e também você olhar para os extremos, que muitas vezes aquilo que você julga, na verdade, é aquilo que você poderia estar fazendo, que te faz feliz, sabe? Coitado do passarinho, né? Deixa eu te perguntar, por que vocês acham que o passarinho canta? Ele canta pra quê? Pra quê? Por quê? Pra chegar aonde? Ele canta por qual motivo? Por que a gente ouve um passarinho cantando em qualquer lugar, em qualquer momento? Que coisa maluca. É isso. E aí tu acha que ele tá acasalando, tu acha que... Cara, não tá nada. Às vezes ele só tá cantando. Só canta. E aí, o que ele ganha com isso? Perfeito. Aí, outras pessoas, poesias que eu já li, pessoas que eu já ouvi falando, muitos dizem, ele canta como gratidão à vida que ele tem. Ele canta porque canta. Tipo, ele não consegue fazer diferente. Né? E aí, por que a gente às vezes não pode, né? Exato. Pode ir lá cantar, passear, comprar um carro azul, ou pintar um quadro, ou começar a reconhecer, né? E aí, isso que eu disse lá no início, né? Resgatar uma memória ancestral, né? Porque parece que isso aí é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo isso aí está lá dentro da gente há muito tempo. E aí, conforme eu vou resgatando essa vontade, esse desejo, hoje eu quer saber, eu vou comprar um carro azul. Foda-se. Depois eu vejo. Depois eu vejo, vou pintar um quadro, azar. Não, eu vou pegar e vou sair viajando o mundo, azar. Aí, conforme tu vai te entregando pro processo, que nem o Léo falou genialmente, cara, a gente vai descobrindo outras coisas dentro daquele processo. Que às vezes talvez não era bem daquele jeito, ou às vezes era isso e isso que eu quero desse processo, mas essa outra coisa eu não quero. Mas tu só sabe vivendo. Mas para isso tem que se conhecer, né, Fê? Exatamente. Eu estava lembrando aqui, né, já que o Eunice falou de indicação de coisas, né, e coisas que a gente fez, assim, isso me trouxe exatamente para um livro que para mim foi o meu despertar criativo, né? Eu que achava que não era criativa, esse livro me fez enxergar a minha criatividade de novo. E era o que eu queria indicar, né? Talvez no futuro a gente até pode fazer um grupo, né, com a galera, se a galera que está ouvindo quiser participar também, né, de fazer uma leitura desse livro, porque ele foi feito até para ser lido em grupo, assim, que é o livro O Caminho do Artista. Porque ele ajuda as pessoas, ou pelo menos ele me ajudou a enxergar que eu era um artista. E, na verdade, todo ser humano é artista. Né? Todo ser humano tem a criatividade dentro de si, porque é como se a criatividade fosse um espírito criativo, que é uma coisa, uma ideia, uma vontade que quer se expressar no mundo de alguma coisa. É por isso que a arte tem esse poder de, às vezes, nos despertar esses lugares diferentes, né? Porque ela não precisa ter um propósito, né? Você não precisa ter um propósito para cantar, para dançar, para pintar um quadro. Então, ela nos ajuda a despertar esse lado que a gente se desconectou tanto, assim, né? De precisar ter um propósito para as coisas, um objetivo, né? Então, ela não precisa ter utilidade para ser feita, né? E tem uma prática, né? Tem duas práticas essenciais desse livro, que é as páginas da manhã, que todos os dias você acordar e escrever 3 páginas. Todos os dias. E não importa do quê. Assim, é para escrever a primeira coisa que vem na tua mente. E você vai descondicionando a tua mente nesse processo, porque você percebe que depois de todas as coisas mentais que você tem, começam a vir insights sobre a vida, insights sobre o que você quer, ou vontades que você tem, coisas que te incomodam, e que todo dia tu acorda e tu reclama da mesma coisa. Tu começa a perceber isso, né? Porque às vezes a gente está ali na mente, pensando sobre aquilo todos os dias, mas a gente não percebe que a gente está naquele processo todos os dias, né? Então, é uma prática que vai te despertando, assim, porque que está além daquelas reclamações, daqueles pensamentos,
que vem depois daquilo, quando a tua mente ela esvazia um pouco, digamos, né? Que é um Uhum. exercício um pouco mais fácil do que a meditação, né? Que a meditação, até você conseguir não pensar, Fato vai também, demorar muito tempo, né? E fato, outra prática desse livro, ela é o encontro com o teu artista, que é você pegar 1 hora da sua semana, todas as semanas, e ter um encontro com o seu artista, no sentido de ser um momento que você vai tirar para você, para fazer alguma coisa que você quer, sem ter objetivo nenhum. É como se você fosse pensar assim, o que a minha criança ia querer fazer agora? E você, naquela semana, ir lá e fazer aquilo, né? Pode ser dar uma caminhada, pode ser jogar bola, pode ser jogar videogame, pode ser o que você quiser. Mas é literalmente você sair da tua rotina, né? E tirar um tempo para você e para fazer alguma coisa que não tem objetivo para ninguém, que não tem objetivo nem para você, mas que seja só por querer fazer aquilo, ter vontade de fazer aquilo, né? E aí nesse processo você vai resgatando esse artista interior, né? Essa vontade interior que às vezes ela quer fazer coisas que para tua mente não faz sentido, para o teu ambiente não faz sentido, para as pessoas que você conhece não faz sentido, mas para você ela faz sentido. que é o que importa. Sabe que tem alguns, fazendo um gancho com o que a Fernanda falou no início, né? Alguns povos indígenas, eles têm como relação com a natureza, né? Eles olham a, a terra como mãe, o sol como pai, né? O céu, o vento, cada um tem um símbolo, né? É, as árvores são povos em pé, as pedras carregam a memória da história, que elas não perecem com o tempo, enfim, tem vários símbolos, né, em cima. Mas tem alguns povos que enxergam as emoções como espíritos. Então eles trazem, por exemplo, o espírito da alegria, o espírito da criatividade, o espírito do amor. Então eles recebem esses espíritos, né? E esses espíritos se manifestam através deles. Vamos falar assim. Só um parênteses bem interessante de um olhar, como eles observam isso, e como isso talvez, às vezes, pode inspirar alguém a procurar certos espíritos, vamos falar assim. Né? Não precisa ser nada muito místico, nada muito holístico, mas às vezes é uma coisa mais de. Hoje eu vou me permitir sentir isso, né? Permitir viver isso. E Certo. falando como prática, hoje aqui no Conexão Aurora a gente tem várias vertentes, né? A gente tem uma vertente de atender e ajudar a desenvolver negócios de uma maneira mais consciente, né? Trazendo uma vertente de uma economia consciente, de um desenvolvimento consciente. Então aqui nós quatro, apoiamos empresas também para conseguir isso. E eu e a Fernanda, particularmente, a gente ajuda a desenvolver pessoas, né, com trabalhos terapêuticos também, com reflexão, com filosofia, com coach, com terapia holística e desenho humano, N práticas que a gente aplica, muitas ferramentas diferentes, né? E aí isso também é uma possibilidade também das pessoas que se sentirem chamadas, que fizer sentido também, a gente pode ajudar as pessoas nesse processo. E como dica, assim, para a pessoa fazer em casa, assim, como a Fê falou, né, já algumas práticas de livro, eu acho que, assim, como faz parte da minha vivência, assim, é claro que terapia muitas vezes foi uma coisa que me ajudou a me entender, falando de autoconhecimento especificamente. E isso é um ponto bem chave, né, que sozinho, às vezes, a gente não consegue enxergar as mesmas coisas. Que às vezes é um exercício bem legal é você chegar para 5 pessoas diferentes da sua vida, de ciclos, de contextos diferentes, e perguntar para elas como elas te veem. Quem eu sou para você? Como você me vê? E você vai perceber que cada pessoa vai te dar uma resposta. E aí você vai perceber que você é diferente em cada contexto. Né? E isso eu acho que, dentro da minha vivência, da minha dinâmica, eu acho que faria sentido para a pessoa ela refletir sobre essas respostas. E perceber qual é a diferença dela em cada um dos lugares e tentar diminuir os espaços de diferença que existe entre cada uma das 5 respostas, sabe? Ela vai perceber que cada uma das 5 respostas vai ser uma diferente da outra e ela vai perceber que ela é a mesma. Ué, então por que as respostas são diferentes? Muito provavelmente vai ser bem diferente, algumas talvez sejam iguais, mas se é igual, provavelmente é porque você está mais mostrando a mesma coisa para cada um. Agora,
independente da resposta ser igual ou ser diferente, daquilo que você ouvir, pergunta a si mesmo: eu quero ser reconhecido por isso? Eu quero ser isso mesmo? De verdade que a pessoa está falando? 5 pessoas falaram coisas diferentes, mas 3 falaram coisas iguais. Dessas 3, elas falaram que eu sou muito falador. Será que essas 3, o que elas falaram, é o que eu quero ser? Eu quero ser reconhecido por isso? Eu quero ser uma pessoa faladora? Ou será que no fundo é que o que aquelas 2 não falaram é o que de fato eu quero ser? Então, entender e refletir sobre as respostas, eu acho que é um bom primeiro caminho. E não é uma reflexão na mente, né, gente? É uma reflexão no coração mesmo, né? Um flexionar, né? A flexão é a arma do bambu, né? Porque o bambu é rígido, forte, firme, mas ele dobra quase até envergar e não quebra, né? Então eu vou flexionar, observando quem eu sou e entendendo, cara, será que eu sou desse outro lado? Será que eu sou desse lado aqui? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? E dentro desse processo de autorreflexão, entender o que de fato é verdade, o que é autenticidade mesmo, o que é aquilo que eu sou em essência, do que é aquilo que eu estou aparentando ser, do que é Certo. aquilo que eu estou sendo monocromático, né? Que eu estou sendo uma vida que não é a minha vida de verdade. Então eu acho, como sugestão, esse exercício vai trazer choro, vai trazer loucura, vai trazer vontade de pular embaixo da ponte, mas não é para fazer nada disso, pelo amor de Deus, né? É para a gente só relaxar, sentar no sofazinho gostoso, pode dar uma choradinha, obviamente, mas a partir desse choro descobrir para onde quer ir, né? Lá debaixo do fundo do poço, quando olhar a luz, não, eu quero ser isso, então eu vou ser isso. Eu quero que as pessoas me reconheçam por ser isso, não por ser outras coisas, né? Que Então, bacana. é uma maneira de integrar, né? E acho também que é muito assim sobre se permitir, se abrir para isso, né? Porque às vezes a gente fica muito acelerado, a gente quer muito rápido, a gente quer resposta rápido, a gente quer resolver rápido, né? E não é assim, é uma coisa muito. É uma coisa natural, é uma coisa que é do ciclo, né? Que ela vai acontecendo aos poucos, então se abrir, se permitir isso, né? E não ficar tão ansioso em relação a isso é bem importante, assim, e ouvir esses chamados, né? Essa coisa que nos chama às vezes, ou essa vontade que a gente tem para alguma coisa. Às vezes, dentro, quando você começa a se abrir para o autoconhecimento, pode ser que as coisas cheguem para você, pode ser que as práticas cheguem, que a chance de você se envolver em alguma coisa chegue, né? Ou que um livro chegue, que alguém te indique do nada, né? Então, seguir conversar com a vida, né? Se abrir para a vida, para ela te trazer as coisas também, porque às vezes elas vão chegar do nada, elas vão coisas que você não imaginava, que daqui a pouco chega uma e você só ouve aquilo, né? E a pessoa me falou disso, vou tentar, né? Eu ouvi sobre isso, vou tentar e vai experimentando, né? Porque às vezes a pessoa fica, por exemplo, a galera fala muito de meditação, né? Então, eu tenho que meditar, então tem que aprender a meditar. E acha que meditar é só um jeito que existe de meditar, né? E meditação é uma coisa que você pode fazer de diversas formas. Então, até mesmo dentro das coisas que você conhece como tradicionais, experimentar qual que é o seu jeito de fazer aquilo. Você gosta de meditar caminhando? Você gosta de meditar contemplando? Você gosta de meditar quieto, silêncio, com música? Né? Então, tudo existe um jeito que vai ser o seu jeito, né? De Então, técnicas tem aos montes, né? Técnicas Exato. no YouTube. Eu tive um professor num curso que a gente fez de pós-graduação, especialização, que ele falou assim, tem 40 tipos de respiração, de técnicas de respiração que ele conhece. Cara, respirar é inspira, expira, né? O cara conhece 40 técnicas diferentes, cada uma para uma coisa diferente. Então, tipo assim, quando você olha a possibilidade de coisas para fazer, cara, você joga no YouTube, podcast, Instagram, tem N coisas. Mas eu acho que o mestre só se apresenta quando o aprendiz está pronto. Você só vai realmente encontrar aquilo quando você estiver pronto dentro de você e estiver aberto para aquilo. Aí aquilo vai fazer um puta sentido, mas enquanto você estiver fechado para aquilo, não vai. Verdade. O que eu escutei vocês 3 falaram, acho que nós 4 falamos, né, sobre se permitir.
E aí o Léo puxou essa fala, né? Então, é, é muito bacana os insights que vocês trouxeram, porque nada precisa ser complexo. É muito mais simples do que você imagina. Então, 40 técnicas de respiração. Mas, cara, só respira consciente. Respira prestando atenção para onde você está levando a tua energia e como que aquilo está te fazendo sentir, né? Aquela respiração ansioso, né? O que que aquilo traz para você? Consciência naquilo que você está fazendo, né? A consciência como veículo de transformação. E exercícios que vocês comentaram sobre as práticas que a Fernanda trouxe, a prática que o Estevão comentou e o Léo, falar, meu, vou me permitir fazer uma coisa diferente. Eu vou me permitir, eu vou ter coragem de perguntar para minha esposa como ela me vê, para o meu irmão, para quem eu tenho uma relação às vezes difícil, como ele me vê, colegas do trabalho. Vamos escutar. É um exercício tão grande de coragem de você escutar o outro, né? Que o outro, na verdade, ele é um espelho teu. Ele Exato. reflete aquilo bom e aquilo ruim, né? Falei, eita, ali, ó, né? Ah lá quem eu sou. Tá muito no reflexo do outro, né? Mas se você não pergunta, talvez você só tenha a ação do outro, né? Mas por que que é tão grosso comigo? Que estranho. Por que que é tão frio comigo? Que estranho. Não, velho, é porque talvez você também seja. Talvez tenha falta ali, né? E aí a Fernanda colocou ali o Páginas da Manhã, que eu achei sensacional. Fernanda, eu vou fazer, mas não vou conseguir fazer 3, eu vou começar devagarinho com 2, 3 frases, né? Tá Então, de ótimo. repente, para quem está com a gente aqui, começa devagarzinho, cada um começa no seu próprio ritmo, né? Para conseguir fazer a coisa, para fazer a coisa com capricho, com o tempo necessário, que a Fernanda comentou, né? Fala, não é instantâneo. Aí eu vou fazer, vai vir uma resposta numa carta e pronto. Eu falo, não, cara. Tem digestão, tem choro, tem alegria, tem de repente reconciliação, tem uma reconciliação consigo mesmo, né? Quando você encontra aquilo, você vai ver coisas de você que estavam lá naquela camada gigante de casca que você comentou, Estevão, que você vai criando com a vida, e você fala, nossa, eu cheguei na minha essência de novo, e como isso pode ser bonito e libertador. Genial. E, cara, eu queria só, assim, puxar um tema para a gente poder ajudar a turma a seguir nesse caminho do autoconhecimento, né? Na perspectiva de vocês, qual é o investimento, qual é o compromisso que a pessoa tem que ter Quanto para custa? conseguir? Quanto custa? Quanto custa É o para poder compromisso seguir nesse consigo caminho? mesmo. É. Então, como é que vocês veem aí? Eu Cara, falei, eu falei um pouquinho aqui do fazer um pouquinho todo dia, né? Como é que vocês veem isso aí? O que vocês cara, enxergam? eu acho que o preço que a pessoa tem que pagar, ele é que nem fosse comparar preço e valor, né? A gente que já trabalhou comercialmente sabe, né? Preço e valor, tem coisas que isso não tem preço nenhum, né? Porque não é sobre investir dinheiro de verdade, né? Não tem, a gente não tira dinheiro do bolso para se conhecer. A gente não, também não ganha dinheiro necessariamente para se conhecer. Talvez não diretamente, né? Mas eu acho que o valor que tem para a pessoa que pratica autoconhecimento eu acho que são 3 palavras-chave aí que a gente trouxe, né? Que é liberdade, é você se libertar das amarras, do peso da mochila pesada que a gente carrega de não ser quem nós somos. É a autenticidade, né? O nosso brilho interior brilhar para fora, não só para dentro, né? Deixar aquele brilho vazar, né? E no fundo, o terceiro ponto, e aí eu acho que ele é um pouco mais profundo, mas seria a paz, né? Porque a paz é o estado antecedente à felicidade, né? Quando a gente encontra a paz, a gente encontra a felicidade. E eu acho que quando a gente faz as pazes com nós mesmos, né, lá dentro, quando a gente está lá sereno, sendo o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem, a gente é feliz. Eu acho que esse é o preço que se paga e aquilo que se encontra por pagar esse preço. É isso, Léo? Falei Perfeito. bobagem? Falei bobagem? Não tem nem o que complementar, é só fazer das suas palavras as minhas, mas é perfeito, é isso mesmo. E às vezes muitas ações que a gente toma no dia a dia que vão trazer essa sensação não são de graça, né? Uma caminhada, não precisa pagar nada para ir caminhar na rua. Pô, o exercício de escrever ali, talvez você precise pagar o lápis da caneta, o papel, mas dá para achar um pedaço, né? Um pedaço de alguma coisa que você consegue escrever ali.
Mas são vários exercícios que a gente tem no dia a dia que a gente consegue fazer, a gente às vezes nem percebe. E uma coisa que a Fer falou que eu queria até trazer, a questão da criatividade, eu acho que isso é muito importante também do autoconhecimento, porque, por exemplo, a Fer ela se via como produtora porque ela não enxergava a criatividade dela no artístico. Só que ela tinha que ser criativa no dia dela, no dia a dia dela da produção, porque ela precisava ser rápida para lidar com o problema e pensar em soluções. E às vezes a gente está tão fechado no automático, imaginando que criatividade é você pintar um quadro, você desenhar uma coisa, você ser artista, sendo que a criatividade, na verdade, está no seu dia a dia em muitas coisas que você faz. Então, eu acho que a criatividade é muito importante, porque ela é um ponto para você entender aquilo que você pô, eu sou rápido nisso, porque todo mundo é criativo no que faz, todo mundo tem a criatividade no dia a dia. Uns aplicam de uma maneira para a arte e outros aplicam no dia a dia. E aí, cara, o mundo é um negócio muito doido. Que aí aquela criatividade que tu tem, tu consegue aplicar na arte também de uma maneira, que só é só você se aprofundar e estudar. Então, eu acho que esse ponto da Fer, da criatividade que ela trouxe é muito legal. Eu me via como criativo numa área bem mais focada para negócio e não para arte, porque eu falo, cara, para ser criativo eu tenho que pintar um quadro, eu tenho que fazer Fazer um sabe, curso de pintura, fazer um curso curso de de pintura. dança, um curso de Pô, canto. criativo é quem canta, quem toca violão, quem toca instrumento, quem pinta. Eu tô, sabe? Não, cara. Eu ia lá, vi um problema para mim, rápido eu já pensava em como resolver. Vinha um monte de coisa, eu sabia administrar, eu era criativo para delegar ou até mesmo para abraçar algumas coisas e soltar. Cara, isso é ser criativo. Você está sabendo lidar com o problema de uma maneira rápida, diferente. Tem pessoas que não pensam da mesma maneira que você pensa. Então é sobre você entender esse todo também da criatividade e dar espaço para que isso se desenvolva, cara. Pô, é muito gostoso quando tu vai aprendendo coisas novas assim e tu vê que faz sentido na sua vida, né? Você olha para trás e fala, cara, há um ano atrás eu achava que tudo isso aí era bobagem, que não fazia sentido nenhum para mim. Hoje é totalmente diferente, tudo aquilo que eu queria, sabe? É bem legal, acho que é Legal. legal mesmo. Eu acho que o custo, né, ele não é financeiro. Claro que, ai, você vai ter vontade vai começar a vir, né, umas vontades de tentar coisas novas que às vezes vão custar, às vezes não, às vezes você pesquisando na internet você encontra, né, mas assim, e práticas, né, que podem custar ou não, mas eu acho que o custo ele é de você se comprometer, assim, né, Compromisso. de colocar a sua presença nas coisas, né, de se dedicar às coisas, né, eu estava falando para o Estevão, de colocar devoção nas coisas, né, no sentido de se dedicar profundamente àquilo, né, se abrir profundamente, realmente, porque de não fazer superficialmente, de não fazer só por fazer, né, mas de se dedicar mesmo. Eu acho que esse é o tempo também, né, de dar o tempo. Então, ter esse compromisso da sua presença, do seu tempo, né? Porque é gradual. Exato. É gradual. O caminho vai se abrindo conforme você vai caminhando. E Só para. Eu vou complementar só. Eu acho que isso que a Fernanda está falando, essa devoção, ela é o passo. Ela é o preço, talvez, que a pessoa pague de fato, que é uma vida atenta, um olhar. Mas a gente aqui, só para deixar também bem em evidência, a gente não quer dar a resposta certa. Né? A gente quer não, aqui humildemente trazer reflexões e dizer que a gente está junto também nessa caminhada. Sim. E trazer, compartilhar um pouco do que a gente compartilha, porque não existe chave, não existe resposta. Por mais que isso pareça que na internet eu seria bombardeado se eu falasse que eu não tenho uma resposta, porque todo mundo tem resposta para tudo, mas na verdade existem só grandes perguntas que a gente tem que se fazer. E isso só cabe a cada um. Né? Então aqui a gente quer humildemente trazer provocações, reflexões, que a pessoa por dentro, por si só, encontra suas próprias respostas. Porque essa resposta ela é original, ela é única, porque ela é de cada um. Então a gente só está aqui com a pretensão de incentivar, favorecer com que cada um traga o seu brilho interior para fora. Né, que negócios sejam mais conscientes pelas coisas que a gente já viveu, que foi destrutivo, foi horrível, porque pessoas sejam mais felizes, porque não vivem uma vida de acordo com a vida que gostaria. Então, a Conexão Aurora é um processo de conexão que a gente está estabelecendo genuína, na busca de respostas de uma maneira coletiva. Claro que tem coisas que a gente já passou e talvez a gente saiba como lidar. E aí isso pode ser que ajude, dê inspirações para quem está ouvindo. Mas, de uma maneira geral, é um processo de descoberta.
não tem resposta certa, como a Fernanda colocou perfeitamente, é uma coisa de devoção. Você tem que ser devoto à busca do teu autoconhecimento individual, da descoberta dos negócios que tu faz parte, dos teus coletivos, da tua família. Tu tem que ser um investigador, um detetive, né? Tu tem que ser um detetive para encontrar as coisas ali, e dali, baseado nas evidências que tu encontrar, julgar o que faz sentido ou não faz. Então, esse processo ele é totalmente particular. Cada um tem uma vida única. Então, dentro dessa narrativa, a gente vai encontrando possibilidades, a gente vai compartilhando, vai construindo coisas lindas, né? Eu acho que o encontro hoje, já encaminhando para o fim, foi um encontro genial, né? Eu acho que poder estar aqui compartilhando com vocês sobre essa reflexão de autoconhecimento é muito rico. Eu aprendo, eu consigo expandir a minha visão de mim mesmo, eu consigo enxergar mais além, um pouquinho mais além sobre o que eu achava de mim mesmo. E as contribuições que cada um traz é muito, muito brilhante, é muito genuína, como a gente está aqui falando. Então, isso traz o processo ser bem enriquecedor, eu acho que para todo mundo, né? Cortei, Eunice, vai. Não, tá excelente, cara. Ficou lindo aqui. Eu só queria dizer para a turma que está acompanhando a gente aqui também que se nessa jornada sentir que precisa de um pouco de apoio, precisa de um pouco mais de ferramenta, de trocar uma ideia, a gente está aqui. A gente pede para vocês deixarem mensagens aí nos inbox, as redes sociais vão estar aí embaixo na descrição do vídeo, enfim, existem formas de você entrar em contato. A gente, como o Estevão comentou, humildemente, com as ferramentas que a gente tem, vai tentar, vai fazer o possível para ajudar, né? E, assim, independente de como for essa jornada de autoconhecimento e de descoberta, o que eu queria dizer é que para que todos tenham compaixão consigo mesmo, porque é um processo que vai trazer certas coisas e que você também tem que entender que ninguém é perfeito. Então, ninguém nasceu pronto e a gente está numa jornada para amanhã ser melhor do que a gente é hoje. Então, eu queria aqui encaminhar para um fechamento com essa palavra, né, compaixão, e agradecer a todos por estarem aqui com a gente. Léo, dá um tchau para todo mundo também. Queria que você também Obrigado. deixasse uma última fala aí. Claro, obrigado. É incrível, né, entender como que esse processo é legal. Eu agradeço mais uma vez por estar com vocês, porque foi por conhecer vocês que tudo mudou na minha vida, o Estevão e, consequentemente, vocês também. E, cara, é um processo divertido, assim. É doido, vai ser dolorido em alguns momentos, mas vai ser divertido no fim, porque quando tu se conhece, tudo vai fazer sentido, tudo isso que a gente está falando, acho que bate, assim. E se tocou você até aqui em algum ponto, é porque talvez está precisando, você está no caminho. Então faz sentido, assim. E se sentir que precisa de ajuda, procura a gente. Gosto muito do que você falou e essa questão da gente vir humildemente mesmo trazer. A gente não é o dono da razão, a gente não é o dono do conhecimento, mas a gente está querendo trazer um pouco do que a gente passou para ajudar o próximo, né? Se a gente puder numa conversa, num bate-papo, trazer um pouco de visão e auxiliar, pô, para a gente tá perfeito, assim, é o que a gente quer, né? A gente quer expandir a rede, fazer com que as pessoas estejam juntas e entendam que a conexão é importante, né? O nosso projeto, nossa ideia e ajudar as pessoas, acho que é o fundamental. E eu agradeço, Fer, Eunice. Valeu. E alguma coisa a gente já viveu nessa vida, né? Exato, eu ia dizer que muito do que me ajudou assim foi ter esse espaço para compartilhar. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas a não se sentirem tão sozinhas no processo, né? Então, um espaço de acolhimento, de compaixão, de apoio, eu acho que é legal e eu acho que é um pouco da nossa proposta, né, no Conexão Aurora, criar esse espaço. Show de bola. É isso. Nossa gestora de comunidade aí falando. Maravilha. Obrigado, meus amigos. Muito feliz. Gratidão aí. Uma troca linda. Eu espero que todo mundo que está nos ouvindo tenha gostado, que faça sentido. Se sentiu chamado também, chama a gente, troca uma ideia. A gente está sempre aberto. E é isso. E aí, o que você achou da conclusão desse tema? Deixe uma mensagem para a gente lá no Instagram, @Conexão Aurora, e conta pra gente quais os insights você teve ao longo dessa série sobre autoconhecimento. Lembre-se, quando se trata de autoconhecimento não existe cheguei. É uma jornada constante que exige compromisso, coragem e compaixão, e que o fruto é trazer para fora todo o seu brilho interior.
Um grande abraço e até o próximo episódio.